Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em abril, houveram as eleições para a presidência, que são 4 pessoas, e os presidentes das 12 comissões episcopais pastorais que ajudam então nessa ação evangelizadora com a presidência da CNBB. E é claro, com surpresa, até porque eu sou bispo novo, e claro, atuei nesse campo também na CNBB, então fui eleito presidente da Comissão para os Ministérios Ordinários e a Vida Consagrada. É uma comissão bastante ampla, ela consta de vários organismos, que vai desde a Pastoral Vocacional, o Serviço de Animação Vocacional, a USIB, que é a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, depois os presbíteros, o Conselho Nacional de Presbíteros, depois o Conselho Nacional dos Diáconos Permanentes, CND, e as relações com a CRB, que é a conferência, e a conferência também dos Institutos Seculares do Brasil. Então, o presidente da comissão, com outros 3 bispos que já foram escolhidos, eleitos também posteriormente aprovados, nós estaremos acompanhando todos esses organismos e essas instâncias. Nessa comissão fazem referência os bispos novos, então todos os anos tem um encontro com os novos bispos nomeados para inseri-los dentro da conferência, desse espírito da colegialidade, também as instruções e informações. E também a organização dos bispos eméritos, que no Brasil hoje são em torno de 140 bispos eméritos, então elas fazem referência também a essa comissão, naquele espírito da unidade, da comunhão, né, do acompanhamento. Então é uma grande responsabilidade, um grande compromisso, tenho me empenhado bastante, sobretudo nesse primeiro momento, com as reuniões, encontros e também o planejamento. O objetivo principal agora de toda a Conferência Episcopal é preparar o planejamento quadrienal, a programação para os próximos 4 anos. Pode dizer que o ano vocacional está sendo, se usar uma palavra assim, sucesso, né? Ele foi acolhido, muito bem preparado, com o texto base, com subsídios. Ele foi muito bem acolhido nas igrejas particulares, nas dioceses. A temática dele e o conteúdo também tocaram o coração, desde os ministros ordenados, a vida consagrada, as paróquias, os cristãos leigos e leigas. Ele tem gerado uma série de iniciativas, seja no campo também teológico, da reflexão, mas sobretudo na dinamização pastoral. Então o ano vocacional ele está atingindo progressivamente tudo aquilo que é a vida do dia a dia, uma comunidade paroquial, os conselhos pastorais, as pastorais, a juventude, a catequese, a liturgia, a família, aquelas que são os lugares, os espaços e as instâncias mais próximas de uma comunidade paroquial. O ano vocacional tem um objetivo claro, que é fortalecer a cultura vocacional, para que chegue depois ali na família, na comunidade e também seja um testemunho para a sociedade. Um tema maravilhoso, que é o conteúdo da vocação. A vocação é graça, é dom de Deus, e desse dom de Deus não é separado da missão. Então, mais graça e missão. Então, nesse sentido de um chamado para servir. E o lema maravilhoso, né, o coração, aquele coração grande, então mostra que a dimensão do coração ela é significativa, significa o coração arde porque justamente ali é o coração misericordioso de Deus, o coração compassivo, é o nosso coração que é imenso. Então, arder o coração, né, como fizeram os discípulos de Emaús, não ardia o nosso coração. Justamente esse coração ardente pela palavra de Deus, pelo amor a Jesus Cristo, leva a colocar os pés a caminho. Os pés estão pequeninhos aí, mas os pés estão aí com o corpo inteiro carregando o coração. Se pode dizer já nesse momento que está sendo uma grande bênção. É o 3º ano, né? Tivemos o primeiro em 83, o segundo em 2003 e 2023. Então, são temáticas muito profundas, conteúdos também teológicos, bíblicos, teológicos, pastorais, né, de grande relevância, e tem gerado, dizemos assim, essa cultura, essa compreensão, também essa sensibilidade em todos os lugares. E esse 3º ano vocacional clarifica ainda mais, né, que do batismo, a vocação ao matrimônio e à família é essencial. E ali entram as crianças, os jovens, porque qual é a missão de um pai e de uma mãe, senão aquela de ajudar o filho? A primeira instância da transmissão da fé é a casa, é a família, deveria ser, né? Nem sempre é. E justamente nessa experiência do amor conjugal do pai e da mãe, que é uma vocação, que é um chamado,
E ali a criança, o adolescente, o jovem, na experiência familiar e comunitária, vai se percebendo também o que Deus quer, como quer. E é claro que o pai e a mãe, ou a família, apoiar isso, porque às vezes vem uma vocação também sacerdotal, a vida religiosa. Então a família está no coração, inclusive a oração do terceiro ano vocacional fala da vocação matrimonial, explicitamente, né, que é justamente de onde vêm todas as vocações, né, porque do batismo é fonte. Depois a família e a comunidade eclesial, não dá para separar família e comunidade, porque uma família cristã ela tem sentido dentro de uma comunidade eclesial que daí leva à missão, ao testemunho. Então esse terceiro ano vocacional também quer valorizar depois aquelas que são as iniciativas, por exemplo, a pastoral familiar para fortalecer a vida da fé das famílias, os grupos, movimentos e associações. Nós temos equipes de Nossa Senhora, temos encontro de casais com que tem vários grupos e associações de famílias, porque elas também vivem um itinerário de fé, um aprofundamento. É muito feliz essa relação entre também a Jornada Mundial, o caminho sinodal, caminhar juntos, e para nós, do ano vocacional. Tanto assim que a preparação aqui no Brasil tem muito esse enfoque, né, dos jovens que assumem o seu protagonismo, a sua vocação, mas a jornada ela acontece, como o próprio Papa lembra, nas realidades. Então, onde estão os jovens, na catequese, no crisma, nos grupos de jovens, na pastoral da juventude, ali a temática e essa unidade de comunhão. Enfim, a Jornada Mundial não é só lá em Lisboa, né? A Jornada Mundial é mundial. Então esse é o esforço que também as igrejas dioceses estão fazendo de motivar os jovens para que reflitam a sua vocação, o seu protagonismo, o seu lugar. Nós adotamos assim um critério com o nosso arcebispo aqui em São Paulo, Dom Odilo, de tornar a temática, o conteúdo, enfim, as ações do ano vocacional dentro daquela que são as ações litúrgicas e pastorais. O tema foi trabalhado com o clero, então todos os padres receberam o texto base, foi trabalhado com eles, seja a nível geral, seja também nas regiões episcopais. Os seminários foram trabalhar, a vida religiosa, os núcleos, receberam, aprofundaram, a CRB. Então, assim, foram se apropriando desse conteúdo. Depois, nas paróquias, então, entregues os livros, as catequeses, os encontros dos conselhos, então foi criando. Depois, aquilo que é da liturgia, então, as celebrações, a adoração eucarísticas, os encontros. A CNBB produziu subsídios, né, um subsídio anual para a adoração eucarística, que foi também difundido. Então, acolhendo o material da Conferência Episcopal. Depois também os meios de comunicação, por exemplo, na Rádio 9 de Julho foi criado um programa, né, Vocação, Graça e Missão, né, com a irmã Helena. Eu participo também todo domingo, que é gravado, depois colocado nas mídias, nas plataformas, tem programas vocacionais, o Jornal São Paulo, né, as mídias da Arquidiocese, todas elas entraram depois das rádios. E depois naquele dia a dia, então, das celebrações, dos encontros, da formação. Então, na Arquidiocese temos muitas iniciativas e tudo está passando por esse crivo do ano vocacional. Né? As celebrações com arcebispos, ministérios, as ordenações, os encontros, então só se fala, se reza a oração vocacional. O folheto litúrgico São Paulo da Arquidiocese tem a oração, então todas as igrejas rezam. E é claro, um dos objetivos também que é sempre uma falha, é o chamado direto. Então, não termos medo de um jovem, um adolescente. Você nunca pensou, né? Nunca pensou, não quer pensar, não quer fazer um caminho, porque é preciso chamar, como Jesus fez, né? Jesus chamava pessoalmente. A gente pode criar cultura, pode sensibilizar, pode despertar, mas depois tem que ter aquele impulso, né? É importante no terceiro ano vocacional e sempre chamar, convidar, né? Para ver se quer ser uma vocação, né? Então, a questão da falta, ela é uma realidade humana histórica. Aliás, a gente podia até perguntar, vai um dia ter abundância? Eu acho que não, até porque é a humanidade, e a humanidade ela não consegue responder a tudo. Então esse rezar ao Senhor da Messe, que é fundamental no terceiro ano vocacional, é a primeira prioridade, porque é da oração pelas vocações que depois brotam, né? Porque de uma comunidade orante temos também depois vocações. Então, a falta de padres é uma realidade nas igrejas, algumas realidades históricas eclesiais, às vezes tem um número maior,
Então, seja, por exemplo, ministros ordenados. A vida consagrada hoje feminina, passa por uma grande crise. As famílias diminuíram de filhos, menos famílias cristãs católicas, menos gente. Então surgem novas formas também de consagração. E a família, é preciso trabalhar para que se tenha, é preciso corresponsabilizar e é preciso todos assumirem essa responsabilidade. Por isso, um dos elementos da cultura vocacional, que é o objetivo desse terceiro ano vocacional, está lá. É despertar essa sensibilidade vocacional na família, na comunidade e na sociedade. Então, são os âmbitos onde nós vivemos e estamos. Então, o dom de Deus ele é muito amplo, o Espírito sopra. Temos padres que, às vezes, os pais são separados ou vieram de uma família criada por avós. Então, aqui é o conceito básico de família mesmo que vive os valores humanos, a fé estimula, e também a família enquanto assume um sacramento. E no sacramento entra, então, justamente a missão. Qual é a diferença da família e a família sacramental? É justamente essa, né? Que no sacramento se recebe, lá tem os 3 compromissos, promete amar, promete educar os filhos na fé, promete ser fiel, é o essencial da vocação, né? É o amor, amar para sempre, como é na família, é a fidelidade, né? É a fidelidade, depois a educação dos filhos, né? Então, no sacramento do matrimônio é eminentemente vocacional. E ali, justamente, ser bom pai e sua mãe vem desse sacramento. Então, o sacramento dá aquela plenitude familiar, dizemos assim. Mas o nosso trabalho é para todas as famílias, né?